Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as preposições de lugar, que são utilizadas para indicar onde algo ou alguém está, como por exemplo ao lado, atrás, embaixo, em cima, entre outras. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, quando você vai a um novo emprego, por exemplo, ele traz aqui, né? Você observa como as coisas estão distribuídas ali dentro da sala, enfim. No seu livro tem um texto que fala um pouquinho sobre o escritório de John Smith, onde ele relata a distribuição dos objetos dentro da sala. Né? Então o texto aqui, olha. I love to work at Bell Company. Like most offices, my office is a place where I can concentrate on my work. Então ele descreve aqui um pouquinho do escritório dele, né? Mas vamos direto ao ponto aqui, não é? Que são exatamente as preposições de lugar que estão sendo utilizadas para indicar os objetos. Então, ele diz aqui, I love to work at Bell Company. Então, esse at é utilizado para indicar a companhia que ele trabalha, né? Eu trabalho na companhia Bell, at. Depois nós temos aqui todo o equipamento necessário on my desk. Esse on sobre a mesa. Então, todo o equipamento dele está aqui sobre a mesa, está on my desk. Ele diz que tem um telefone next to. O telefone está aqui, ó. Então ele está próximo ao fax machine. O telefone está próximo. Então se next to é próximo. On the right side, do lado direito. Então eu tenho aqui right side, lado direito. Left side, lado esquerdo. Ok? On, sobre, na mesa. Muito bem. O que mais nós temos aqui? My computer is in the center of my desk. Então, in the center, no centro. Observe que ele usou in. Se for lado direito ou esquerdo, é on. O que mais? In front of me. Ele tem o quê? Um monitor. In front of. Em frente. Então, ele usou in front of me. Depois ele tem uma chair, a comfortable office chair, que é uma cadeira de escritório confortável para ele sit on. Então, sit on the chair, sentar na cadeira. Então, usa o on. Ele tem pictures da família, fotos da família estão aqui, ó. Entre o computador e o telefone. Então, entre o computador e o telefone, ó. O computador está aqui, o telefone está aqui. Ele tem as fotos da família. O que mais? Tem uma lâmpada, uma luminária. A luminária está aqui, ó. Near my computer. Near é próximo. O que mais? Tem plenty of paper, tem papel, né? In one of the drawers. Então, dentro de uma das gavetas. Então, aqui, ó, a gaveta está aqui, ó. Tá? Então, os papéis estão aqui dentro da gaveta. Depois tem staples and stapler, grampeador e grampos. Aonde, né? Ainda tem marca-texto, caneta, borracha. In, na outra drawer, na outra gaveta. Tá aqui, ó. O que mais? There is a comfortable armchair and a sofa. Ainda tem lá no escritório um sofá, uma poltrona, né? Para sit on. Então, você senta on. O que mais? Tem uma low table, uma mesinha baixa, né? Isso aqui é um adjetivo, ó. Lousa baixa. In front of the sofa. Em frente ao sofá. Ou na qual tem algumas revistas, né? On. Então, isso aqui são as preposições que ele utilizou dentro do texto aí para mostrar, para falar um pouquinho a posição dos objetos no escritório dele. Então, vamos lá. O que são preposições? What are prepositions? Né? São palavras que especificam lugar, direção, tempo. Tá? Os principais, tem 3 tipos principais aqui de preposições. Preposições de tempo, que nós já vimos na unidade 6. Preposição de direção, que nós vamos ver na próxima unidade. E preposição de lugar, que é o que a gente está vendo agora nessa unidade, nessa aula.
tá? Então, essas preposições de lugar indicam onde ou alguém está. Então, vamos lá. Quais são as principais preposições de lugar? Ó, on, sobre, no, na. Então, esse on, é importante a gente ressaltar o seguinte, ó. Quando a gente tem on, então eu posso pegar isso aqui, por exemplo, e colocar on my hand. Está na minha mão, está em contato, ó, on my hand. Tá? Se eu tiver um objeto, por exemplo, essa caneta está on, sobre a caixa, está em contato. Então, aí eu uso o on, ok? Muito bem. Então, on está em contato, está na mesa, sobre a mesa, mas em contato, está na mesa, tá? Então, você tem contato aqui. Beside é ao lado, beside ao lado. Então, a pasta aqui está beside a mesa. Note que nós estamos usando a mesa como referência, né? Esse lustre, essa luminária está above. O que é o above? Acima. Então, esse above é utilizado quando você tem um ponto de referência e ele vai estar acima desse ponto de referência. Então, utilizado também para temperatura, né? Tantos graus acima de zero, por exemplo, você usa o above. Below. Mesma forma, esse below é usado como abaixo de uma linha de referência. Então, aqui, como a linha de referência é a mesa, essa tomada está abaixo da mesa, está below. Então, above, below. Aí nós temos o over. Então, no caso aqui, o over geralmente é utilizado, que é acima, quando existe algo em movimento e sem contato. Então, por exemplo, o avião voa sobre aquele prédio. O cachorro pulou sobre o muro. Movimento sem contato. Então, geralmente a gente usa o over. Ok? Então, no entanto, existem algumas situações que você pode usar o over, mesmo tendo contato. Geralmente quando dá a ideia de cobrir. Então, quando você diz que a toalha está sobre a mesa, ela está cobrindo a mesa, é por isso que aqui a gente usa o over. Mas também poderia ser utilizado o on, ok? Não só o over, mas também o on poderia. Então, aqui, ó, over, porque ela está dando a ideia de cobrir a mesa, tá? Under, embaixo. Então, realmente aqui está embaixo da mesa. Essa poltrona, ela está in front of, na frente da mesa, e agora ela está behind, atrás da mesa. Então, no, na, ao lado, acima, abaixo, sobre, embaixo, em frente e atrás. Então, aqui, at, in e on. Usamos at para indicar um determinado lugar, um lugar mais específico. At the window, na janela, na entrada, at the entrance, a porta, at the door, no final da rua, na estação, no topo. Já a gente utiliza o on para superfícies. Então, on the wall, on the ceiling, on the floor, on a page, on a cover. Deixa eu explicar um pouquinho essa questão do on aqui, pessoal. Porque é o seguinte, ó. Vou pegar aqui esses óculos. Eles estão on. Está em contato. Mas se você tiver, por exemplo, algo na parede, tá? Vamos supor, você tem a parede, você tem algo aqui na parede. Está em contato com a parede, é on the wall. A luminária lá no teto está em contato com o teto, ela está on the ceiling. Então, esse on não necessariamente é nessa posição. Isso aqui, minha mão está on the box, tá? Está on the box. Ok? Então, muito utilizado. Quadro na parede, on the wall. A luminária no teto, on the ceiling. Ok? E já vamos aproveitar e já falar do in, né? Que é o próximo aqui, que é o in, usado para lugares, espaços fechados. Então, in the garden, no jardim, na casa, em Londres, in the water, na água, in her bag, dentro
da bag, da sacola dela, in a row, enfim. Mas, explicando aqui, vamos supor que isso nós já vimos até em aulas anteriores, eu tenho a caixa aqui. Eu tenho uma turtle aqui, essa turtle, a tartaruga está on, está na caixa, está em contato, tá? Ok? Muito bem. Agora, se eu fizer assim, eu coloquei aqui, ó, a tartaruga agora está dentro, in the box. Ela está dentro da caixa, ok? Algum pouco mais de informação que você tem aí no seu livro-texto. We say that someone is at an event. Então, o at também é utilizado para quando alguém estiver em um evento. Então, numa festa, era party. Num show, era pop concert. Numa conferência, at a conference. Numa reunião, ele está numa reunião, at a meeting, ok? Aí ele traz o exemplo, Tom is at a party. O Tom está numa festa. Então, aqui ó, nós dizemos at para se referir ao prédio, ao local onde o evento vai acontecer, tá? Where are you? Ou o local que você estava. Então, eu estava at the cinema, no cinema. A reunião vai acontecer onde? At the headquarters, no escritório central, né? Depois aqui usamos o on. Ele está fazendo aí um contraponto com on. Antes de pequenas ilhas, mas tudo bem, vamos lá. He spent a holiday on a small island. Que mais? We say that a place is on the coast, on a river. London is on the river Thames. Portsmouth is on the south coast. E aqui ele faz um outro contraponto com in. Quando se fala do prédio em si, né? The rooms in Tom's house. Então, os quartos, os cômodos in Tom's house, na casa do Tom, são pequenos. Então, está falando do prédio em si. We usually say with Townsend Village. His parents live in New York. Então, na verdade, aqui é o seguinte, olha. Vamos resumir isso aqui, ó. O at, para algum lugar. Onde ela está? Ela está at a party, numa festa. At a party. Onde ele tem uma casa? Ele tem uma casa on the coast, na costa. On the coast, na costa. Aqui, onde ele mora? Ele mora em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, aí você usa o in. Então, aqui ele traz novamente o at, o on e o in. Quando você quer dizer que está na casa de alguém, você vai usar o at. Estávamos na casa do Bill, at Bill's house. Quando você quer citar um lugar que fez parte de um trajeto seu, de uma viagem, você também usa o at. Então aqui, ó, nós paramos numa bela vila, at. O trem parou at Nashville, parou em Nashville. Então, são lugares durante um determinado trajeto, tá? Você tem um trajeto, você está indo de algum lugar, from algum lugar, para algum lugar, e você parou no trajeto at tal lugar, parei at tal lugar, tá? Aqui ele traz o on e o in, mas ele exemplifica já com algumas expressões, tá? Então vamos ver o que ele diz aqui, ó. At home, então quando você está em casa, na escola, você também usa o at. Na faculdade, na universidade, onde ele está, at college, at university, lugar específico, at the station, at an airport, ok? Muito bem. O in the newspaper, in bed, in hospital, in prison, in the street. Então, você tem aqui algumas situações que você também vai usar o in. E o on a farm, on the left, on the right, on the ground. Na fazenda, na direita, à esquerda, no chão, on the chair, na cadeira quando está sentado. Que importante, on the radio. Eu escutei no rádio, on the radio. Eu vi na televisão, on television. Ok?
Agora mais alguns exemplos com to, into e by. Vamos supor que você esteja aqui de carro. Então você está indo de São Paulo para Santos, um exemplo. Então, o ponto de partida seu, de onde você está indo, a gente usa a preposição from. Então, from São Paulo, para onde você vai, para Santos, a gente usa a preposição to. Então, esse to aqui, ó, usado como verbo de movimento, go to, ir para algum lugar. Vir de algum lugar, come from algum lugar. Ok? O que mais que ele fala aqui? Então, bom, veja o exemplo. Last year, nós voamos to London. Fly to, voar para. Go to, we went to, fomos para o trabalho, às 7. O into nós já vimos na aula anterior. Quando você entra, por exemplo, entra no carro, get into the car. Ou entre no quarto, vá para dentro do quarto, go into. Então aqui na verdade é para dentro. Para dentro. E o by é utilizado para indicar o meio de transporte que você vai usar. Então nós já vimos, hein? Lembra? Vimos isso na aula passada. By plane, de avião. I usually go to work by bike, eu geralmente vou de bicicleta, de carro, de metrô, de ônibus. Tudo isso aqui nós vimos já na aula anterior. E aqui ele faz também aquela observação do uso do on, né? On foot. Então é by car, mas a pé é on foot. Ele faz uma outra observação aqui, que a gente não pode usar o by quando você usa my car, ou the train, ou a taxi. Aí você usa in, tá? Para táxis e carros, e on para bike, ou public transportation, ok? Então é isso. Algumas preposições a gente já tinha visto na aula passada, e aí vem um complemento, ou seja, falou um pouco sobre as preposições de lugar. Tá ok? Por hoje é só. Até a próxima.